Olá, bem-vindos a mais uma aula no canal. Já peço que se inscrevam, que deem aquela curtida logo de cara, que é para não perder mais nada sobre essas aulas. A aula de hoje, que vai nos preparar para o Enem, vai falar sobre a história da luta pela conquista dos direitos civis, direitos fundamentais, direitos políticos e direitos sociais. E falar mais ou menos sobre isso, e eu pretendo, ao final da aula, fazer algumas questões comentando sobre como elas caem no Enem, tá bom? Várias questões, também já fiz uma seleção de 40 questões só sobre esses temas. Então, vamos dar início. Bom, gente, o que é mais importante nesse sentido, quando a gente está falando de direitos, né? Como o Enem cobra a questão dos direitos? Ele cobra a questão dos direitos relacionada à história da luta da humanidade pela conquista de cada um desses direitos, tá bom? E o direito é tudo aquilo que nós temos garantidos, que nós temos o direito de exercer, que nos é permitido ou que nos é garantido, tá bom? Então, é um conjunto de legislações que vão nos garantir direitos, que vão nos dar permissão para agir de determinada forma e que nos defende de arbitrariedades. Então, para que a gente possa abordar esses direitos e falar cada um de acordo com as suas lutas e conquistas, eu separei em 3 blocos de direitos, aonde a gente vai falar desses blocos separadamente. Então, o primeiro bloco são os direitos fundamentais. Quais são esses direitos fundamentais? São aqueles que nos são garantidos no artigo 5º da nossa Constituição Federal. E que, para que eles existissem e para que nos fossem garantidos hoje em nossa Constituição, foi necessário uma luta muito grande, né? Séculos de luta para que eles existissem. Os direitos fundamentais são o direito à vida, o direito à liberdade, à propriedade privada, à igualdade perante a lei. Então, você não ser igualdade perante a lei nesse sentido é você não ser preso sem causa, sem um julgamento, você ter direito a um habeas corpus, você ter direito à defesa. Então, esses são direitos fundamentais e que foram suprimidos ao longo da história ou que simplesmente não existiam há milênios ou há séculos atrás. Esses direitos, então, por isso que a conquista dos direitos pela humanidade é sempre uma questão colocada, porque a luta por esses direitos é uma luta histórica. O ser humano, ele não nasceu sempre na história da humanidade portador de direitos, nem fundamentais, muito menos políticos e nem os sociais, que são os outros que nós vamos ver. Esses direitos foram conquistados ao longo da história. Na antiguidade, pouquíssimas pessoas, esses direitos eram apenas para determinadas classes sociais, normalmente classes de elite ou governantes. Depois, ao longo de lutas, na Grécia ou em Roma, ele foi estendido para uma outra parte da população considerada menos elitizada. Mas ele era mais certo, ele era mais garantido entre as partes da elite, ou seja, entre os patrícios, entre os cidadãos atenienses, que não eram todos, nós já falamos na aula anterior. Então, esses direitos, eles eram limitados, eles não eram um direito para todos. Hoje, a nossa Constituição garante esses direitos a todos. Todos têm esses direitos, mas nem sempre foi assim.
tá? Marcos importantes na conquista desses direitos vão ser aqui citados a Revolução Inglesa, através da Petição de Direitos. Lembrando da nossa aula lá sobre o nascimento do parlamento inglês, também a Magna Carta inglesa na Idade Média foi o primórdio disso, o primórdio de alguma coisa falando sobre direitos fundamentais, direito de você, pelo menos, não ser preso sem motivo, você ter direito a um julgamento, né? Então, a gente aí tem uma origem de direitos fundamentais. Em Roma, também existiam, na lei das 12 tábuas, garantia uma série de direitos civis à população romana, mas nem todos eram considerados cidadãos romanos, por isso a gente não pode falar numa ampliação de direitos, tá? A gente está falando no momento em que esses direitos eles passam a ser ampliados, eles passam a ser direito de todos, né? Todas as pessoas teriam direitos. Então, a gente tem aí como marco, considerando como marco as revoluções burguesas, e nesse sentido, a gente tem primeiro a Revolução Inglesa no século XVII. A Petição de Direitos é um dos primeiros documentos que vai estabelecer alguns direitos fundamentais aos cidadãos. O Iluminismo, muito influenciado por o que aconteceu na Inglaterra, pelas revoluções inglesas, pelas ideias de John Locke, né, vai defender também uma série de direitos fundamentais, direitos políticos, influenciando a França do século XVIII, dando origem posteriormente à Revolução Francesa. E a Revolução Francesa terá como marco nesse sentido a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Mais uma vez, aqui eu coloquei a Constituição Federal de 88 no seu artigo 5º, lembrando que essa Constituição também ela foi muito importante porque foi a Constituição que foi escrita, que foi promulgada logo depois de um período longo de ditadura, aonde os direitos fundamentais, os direitos políticos, eles foram muitas vezes cassados. Então, a Constituição Federal de 88, ela é apelidada, inclusive, de Constituição Cidadã, porque é uma Constituição que tem total preocupação e respeito na garantia desses direitos considerados fundamentais, dos direitos políticos e dos direitos sociais, ok? Com relação aos direitos políticos, o que significa direito político? É o nosso direito de participar da política. É o direito de votar e de sermos votados. A Constituição de 88, mais uma vez, ela amplia esse direito ao permitir o voto dos analfabetos, que é uma conquista dessa Constituição. Até então, os analfabetos não podiam votar. A gente lembra que na história da humanidade, por exemplo, a mulher no Brasil só teve direito ao voto a partir da década de 30, com Getúlio Vargas. Houve uma luta muito grande do século XIX com o movimento sufragista, que começou na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, chegou ao Brasil e se espalhou pelo mundo. Só foi possível que a mulher participasse, tivesse direitos políticos no Brasil depois da década de 30 do século passado. Então, a gente também tem a origem da ampliação e desses direitos políticos nas revoluções burguesas, na Revolução Inglesa, no Iluminismo, que defende o fim do absolutismo, né? A Revolução Inglesa, quando dá fim ao absolutismo na Inglaterra, efetivamente, e institui o poder do parlamento e a participação da sociedade em eleger representantes para esse parlamento. O Iluminismo, que defende também o fim do absolutismo, muito influenciado, como eu já disse,
pela Revolução Inglesa e depois a Revolução Francesa. No Brasil, a gente tem vários movimentos. Eu mencionei o movimento das diretas já, que é o mais recente, e a Constituição de 1988, mas a gente tem o movimento tenentista, né, na década de 20, mas isso aí é assunto para mais uma aula, a gente não pode ficar se estendendo muito, né, mas aqui a gente está falando sobre essa luta, sobre essa origem. Mais detalhes sobre Revolução Inglesa, Iluminismo, Revolução Francesa, vocês têm aqui no canal. Aulas exclusivamente dedicadas a esse tema. Aconselho a dar uma olhadinha, tá bom? Agora vamos falar dos direitos sociais. Seria bom você mandasse. Então, gente, o que são direitos sociais? Talvez esse seja o mais complexo para você entender. Então, direito social é aquele que garante a participação da população na riqueza coletiva de um país. Né? É aquele direito que reparte a riqueza do Estado entre os seus cidadãos. Você paga impostos. Por que você paga impostos? Para garantir os direitos sociais. O dinheiro do seu imposto, ele é aplicado, ele é devolvido, ele deveria ser devolvido à população, aos cidadãos, através de direitos sociais. Exemplo de direitos sociais: direito ao emprego, direito à moradia, direito à saúde, um salário justo, estabelecimento de um salário mínimo, a licença maternidade é um direito social, a aposentadoria, a educação pública gratuita. Então, isso tudo são direitos sociais, o 13º salário, os direitos trabalhistas são direitos sociais. E a história desses direitos sociais está intimamente ligada ao movimento de luta sindical, né, que começou na Inglaterra no século XIX com a Revolução Industrial. Lembrando que durante o período da Revolução Industrial na Inglaterra, os trabalhadores, eles não tinham nenhum direito, eles não recebiam um salário justo, o salário era miserável, né? E também existia uma diferença, e até hoje existe diferença salarial entre gêneros, né? Os homens ganhavam mais, as mulheres ganhavam menos, as crianças trabalhavam desde muito cedo, desde os 5, 6 anos trabalhavam nas fábricas e tinham um salário ainda menor do que os pais. Eles trabalhavam mais de 16 horas por dia, eles não tinham direito a uma folga, eles não tinham direito nem de uma pausa para se alimentar ou para ir ao banheiro, isso tudo era descontado do salário deles. Então, o trabalho, ele era inicialmente muito explorado. Então, o movimento de luta dos sindicatos, dos trabalhadores por melhores condições de trabalho é que vão trazer hoje, a partir de Getúlio Vargas, esses direitos trabalhistas que nós temos no Brasil, que são os direitos sociais. Então, nós devemos, historicamente, a luta dos operários, a luta e a vida de muitas pessoas que fizeram greve, que se manifestaram e que lutaram por condições melhores de trabalho e por direitos. O direito previdenciário também é uma luta, ela vem dessa luta, né, do movimento operário, do movimento sindical. O direito, por exemplo, as manifestações feministas, os movimentos feministas também foram muito importantes na construção desses direitos sociais, como é o caso da licença maternidade. Os movimentos abolicionistas que deram fim à escravidão em todo o continente americano também é fundamental nesses direitos sociais. O abolicionista e os movimentos antirracistas, no sentido de criar leis que ajudem, que reparem questões sociais ligadas à questão étnica, racial no Brasil. Tá? Uma questão de conscientização. As cotas, por exemplo,
são um exemplo de medidas, de ações, de direitos que foram construídos, estão aí no âmbito dos direitos sociais, de reparação a todo um grupo étnico que sofreu muito com a escravidão no Brasil. O movimento sufragista também, que é o movimento das mulheres na luta pelo poder votar, de participar da política, é um movimento que começa, como eu já disse, no final do século XIX, mas que no Brasil só consegue, de fato, a partir da década de 30 do século XX, e a Constituição de 1988 no Brasil, a nossa Constituição Cidadã, que garante todos esses direitos sociais e que são muito importantes. Então, essa luta, a luta por esses direitos, nenhum direito nos foi dado de graça. É importante que a gente tenha essa conscientização e nunca será. Isso é algo que é importante que a gente tenha essa noção, essa conscientização de que nenhum direito nos será dado gratuitamente. Ele é conquistado. E como é que se faz essa conquista, né? Nós já vimos movimentos revolucionários, movimentos de greve, manifestações. Então, todas as mobilizações, manifestações, greves, elas são muito importantes, elas são fundamentais para se manter os direitos atuais, os direitos que nós temos hoje e conquistar novos direitos, né? E aí vamos historicizar a respeito, por exemplo, vou usar o meu lugar de fala, que é a questão feminina, né? Se a gente for pensar que há pouco tempo atrás, por exemplo, a minha mãe, quando ela se casou com meu pai, ela não tinha direito a um CPF, nem a ter imóveis no nome dela. Ela não tinha direito a comprar um bem, porque as mulheres eram consideradas inferiores. Isso lá na década de 70 do século XX, quando ela se casou com meu pai. Ela só teve direito a um CPF depois da Constituição de 88. Nós, mulheres, só temos direito a estudar, a estar no mercado de trabalho por conta da luta do movimento feminista. Se hoje eu estou aqui na internet te dando uma aula, se hoje você está estudando para o Enem, para ter uma carreira, para ter uma profissão e você é mulher, você deve esses direitos ao movimento feminista. Então, gente, tudo que nós temos, todos os nossos direitos de um modo geral, eles não são dados de boa vontade. Nós lutamos por ele e nós temos que continuar lutando pela manutenção dele e continuar lutando para conquistar novos direitos, para ampliar os nossos direitos. Isso é uma mobilização completamente positiva, importante e fundamental, e que a gente tem que ter consciência disso. Nenhum governante vai nos dar direitos se nós não lutarmos por esses direitos, né? Até, lembrando a questão feminina, por exemplo, se a gente pensar em Idade Média, nenhuma mulher poderia andar sozinha na Idade Média, numa cidade, ou numa vila, ou num campo, e ter a garantia de não ser violentada, porque eram violentadas. A mulher desacompanhada era considerada uma mulher de ninguém. Por isso a mulher tinha que andar acompanhada de um irmão, de um pai, do marido, né? Aliás, a mulher não era considerada nada na história, até muito pouco tempo, né? A mulher ter algum direito, ser considerada cidadã, ser considerada alguém, é uma luta que nós devemos ao movimento feminista, tá bom? Então, o indivíduo, é importante também frisar que o indivíduo, todos nós, só somos considerados cidadãos plenos se nós temos garantidos todos esses direitos. Se te falta direito à moradia, infelizmente o Estado ele está faltando
ele não lhe torna um cidadão pleno porque ele está faltando na sua obrigação, né, de lhe fornecer esse direito. Então, o indivíduo só é considerado um cidadão pleno se ele tem garantido todos os direitos que nós falamos, os direitos fundamentais, os direitos civis, os direitos políticos, os direitos sociais. E por isso é tão importante que a gente lute por segurança, que a gente lute por saúde pública de qualidade, por educação pública de qualidade, por direito à moradia, né, pela nossa previdência, pelos direitos trabalhistas, por um salário justo, então, pela licença maternidade, pela manutenção do 13º salário. Todas essas lutas são válidas e pela ampliação dos direitos, né, considerando aí que a gente tem ainda muita coisa para poder resolver, né, muita coisa para poder lutar. A questão racial ainda é um problema, né, a questão indígena ainda falta muita coisa, muita luta para que haja justiça. A questão do direito da mulher também ainda é assunto de debate, ainda é necessário muito do movimento feminista e da conscientização de nós mulheres. Afinal de contas, o Brasil é o país que mais mata mulheres, é o país que mais mata LGBTs, né? É uma questão que ainda, né, até hoje, no século XXI, ainda precisa de debate, ainda precisa da sua manifestação, ainda precisa de muita luta. E essa luta, né, o direito de se lutar, de manifestar, né, a respeito da ampliação dos direitos, ele acaba sendo um medidor de democracia, porque em países ditatoriais, em países totalitários, não é permitida a manifestação pela ampliação de direito algum e nem pela manutenção de nenhum direito. Se em determinado país, como o Brasil hoje, a gente pode ir na rua, a gente pode manifestar contra um governo, contra medidas que achamos injustas, contra leis que achamos que está nos prejudicando, né, tirando de nós direitos que foram conquistados duramente, é porque nós vivemos numa democracia. Quando o direito de manifestação e de luta pelos nossos direitos e pela ampliação da cidadania, ele é cerceado, é porque nós vivemos uma ditadura. Bom, e aqui algumas imagens, deixa eu me tirar da frente, fazendo um apanhado desses movimentos, né, de direitos sociais, de direitos políticos e de direitos fundamentais. E é importante a nossa reflexão, e o Enem gosta muito dessa reflexão, de que retroceder com relação a qualquer um desses direitos é um desrespeito à história da luta de milhões de pessoas que lutaram para conquistar esses direitos por nós. A história dessas pessoas, muitas pessoas morreram, muitas pessoas lutaram, muitas pessoas sofreram. É uma história de luta que vem desde o século XVII, certo? Então é uma história muito antiga, uma história muito longa, aonde a gente tem que respeitar, que manter e não aceitar nenhum retrocesso. Nenhum retrocesso no seu direito trabalhista, nenhum retrocesso no seu direito previdenciário, nenhum retrocesso ao seu direito à educação, ao seu direito de ir e vir, à sua liberdade individual, aos seus direitos políticos, porque isso é um desrespeito à história, é um desrespeito à história da luta de milhões de seres humanos.
tá? Que deram a vida por isso. E aqui nós temos vários exemplos, aqui a carteira de trabalho, mostrando a importância dos direitos trabalhistas, da previdência social, a mobilização da luta operária ao longo do século XIX, no início do século XX, as sufragistas que defenderam o direito da participação feminina na política, a nossa Constituição atual, que é a Constituição Cidadã, o movimento feminista que luta pela igualdade da mulher, lembrando inclusive que no Brasil até hoje a mulher ganha menos do que o homem exercendo a mesma função. Então essa luta ainda é longa. O movimento abolicionista, a causa negra antirracista, e o direito de greve, o direito de manifestação por um salário justo, o direito de greve pela manutenção dos direitos trabalhistas, ok? Bom, agora vamos falar de ampliação da cidadania, que nós já começamos a falar e é um assunto que é muito trabalhado no Enem, e daqui a gente tem algumas dos exemplos de ampliações de cidadania recentes, que é, por exemplo, a causa dos portadores de deficiência, né? A lei de inclusão é uma lei muito recente, do século XXI. O casamento gay, por exemplo, ele é uma lei recentíssima de 2013. O movimento feminista, aqui eu coloquei a mesma imagem, porque eu fiquei com preguiça de procurar outra, né? Que defende o direito das mulheres, lembrando que a causa ainda é muito grande, é muita coisa ainda para se defender. Então, o movimento feminista, ele ainda tem muita coisa para conquistar. Aqui a gente lembrando dos movimentos contra o racismo, lembrando que nós estamos gravando essa aula em 2020 e que a questão racial, né, a questão da morte, vidas negras importam, né, ela é muito atual, muito recente. Então, a luta por essa conscientização, lembrando que jovens negros são constantemente assassinados pela polícia em operação policial, que o negro no Brasil e no mundo, né, principalmente, estou falando do Brasil e temos vários casos aqui no Brasil de jovens que são mortos pela polícia em ações policiais e que não tem nada a ver, não é, com a criminalidade, que só pela própria cor, só pela cor e por estar ali, por morar numa comunidade, é considerado digamos assim, um risco à sociedade. Então, a luta do movimento negro, a luta do movimento contra o racismo, ela é importantíssima, ela é extremamente atual, assim como a luta pela inclusão e a luta pelos direitos LGBT e pelo direito das mulheres. Então, isso é ampliação da cidadania. Como eu disse para vocês, se algum grupo desses não tem direito amplo àqueles 3 macro-direitos que eu mencionei anteriormente, que é os direitos fundamentais, que são os direitos políticos, que são os direitos sociais, eles não são considerados cidadãos. Então, por isso que a ampliação da cidadania é importante, porque ainda falta muita gente a ser incluída nesses direitos. E isso é algo que a gente tem que ter consciência, tá bom? Então, permitir que mais pessoas sejam ativistas em relação a esses direitos básicos é algo fundamental. E o Enem adora esse tipo de questão. Agora a gente vai falar, como eu coloquei aqui, essas minorias, né, o direito das minorias, que no Brasil não é minoria. O Brasil é um país negro, tá? É um país africanizado, a maior parte da nossa população é afrodescendente. Inclusive, falar negro não é algo correto atualmente, né? Porque negro acaba sendo pejorativo. Negro faz referência à lista negra, mas o que se usa? Magia negra. É sempre usado como algo pejorativo. A maioria das pessoas
a maioria dos afrodescendentes, eles preferem o termo preto, que é a cor da pele deles, que eles são pretos e não negros, que negros seria um termo pejorativo. Então, já que a gente está abordando a ampliação da cidadania, direito da pessoa portadora de deficiência, dos LGBTs, a gente está falando sobre a questão racial, a gente está falando sobre o feminismo. Uma questão histórica que é importante, sempre colocada como paralelo dessas questões, é a questão da eugenia, tá? É o próximo tema que a gente vai trabalhar quando a gente vai opor, então, essas questões da ampliação da cidadania, é sempre colocado em oposição, nas questões do Enem, a questão da eugenia. E aí, vale lembrar o que é eugenia, tá bom? Eugenia é uma teoria que vai ser desenvolvida no final do século XIX pelo primo de Darwin, chamado Francis Galton, e que ele vai defender que a seleção natural ela deve ser aplicada também à espécie humana. Como assim? Né? Para ele, a reprodução da espécie ela deve ser controlada para que não fossem propagadas características consideradas indesejadas. Né? Por exemplo, deficientes, negros, judeus, homossexuais, pessoas que viviam em sanatórios, elas eram presas e esterilizadas à força, até muito pouco tempo, a gente está falando de décadas atrás, tá? Para evitar a propagação dessas características inferiores. Já as perfeitas, segundo essa teoria da eugenia, deveriam se reproduzir entre si, deveria ser estimulada a reprodução dessas pessoas para gerar seres humanos mais perfeitos, né, melhores. Então, essa teoria da eugenia, ela foi muito utilizada no século passado, até pouco tempo, da década de 20, século 20, desculpa, né? No Brasil, amplamente utilizada com a questão do embranquecimento da população. Então, a eugenia também muito famosa, a mais famosa, é utilizada pelo nazismo e pelo fascismo durante a Segunda Guerra Mundial, na perseguição de judeus, de homossexuais, de pessoas que não eram consideradas exemplos de arianos perfeitos. Né? Então, essas pessoas elas eram eliminadas, elas eram castradas, e aí... Então, a eugenia mostra como, até muito pouco tempo, pessoas portadoras de deficiência, homossexuais, né, pessoas com transtornos mentais e psiquiátricos, pessoas que eram da cor ou da etnia indesejada, elas eram eliminadas em nome de uma pseudociência, em nome de um aperfeiçoamento da espécie humana. E até hoje existem pessoas que defendem a eugenia, quando vem com o discurso de que tem que se esterilizar as pessoas mais pobres, porque elas não devem ter tantos filhos, porque isso causa muita despesa ao Estado. Então, se defende a esterilização de mulheres pobres ou de homens pobres. Então, esse discurso é um discurso de eugenia, ok? Então, vamos ver mais um pouquinho sobre eugenia, falando do caso brasileiro, né? A eugenia no Brasil, esse branqueamento da população. Essa imagem, inclusive, ela já foi uma imagem trabalhada no Enem. Né? Aqui a gente tem uma imagem que já caiu numa prova do Enem, que mostra, eu esqueci o nome desse quadro, mas é um quadro que mostra uma mulher negra agradecendo, né, a Deus, a sorte, ao universo, por ter tido uma filha mais clara,
Por essa filha, que não é tão negra quanto ela, ter se casado com um homem branco e ter um neto ou uma neta branca. Então, essa cultura do branqueamento, lembrando que o estímulo à imigração europeia tinha como um dos panos por trás essa teoria do branqueamento da população, né, no Brasil. A gente tem um exemplo aqui muito famoso, que é Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, inclusive, por um tempo foi cancelado, né, e é cancelado por conta da questão do racismo e pela defesa da eugenia. Na obra dele, O Presidente Negro, Monteiro Lobato faz um verdadeiro estudo sobre a eugenia no Brasil, né, no Brasil não, nos Estados Unidos, né, ele defende, no caso, quando nos Estados Unidos, no século XXI, mas não é o Barack Obama, ele nem podia imaginar nisso, um presidente negro ele seria eleito e aí toda uma perseguição aos brancos, a classe branca iria acontecer, assassinatos e etc. Então é um livro totalmente racista e com uma ideologia de eugenia. Inclusive, ele é tão racista e ele é tão descaradamente defensor da eugenia que o próprio Estados Unidos negou a publicação desse livro por considerar racista demais. Ele não foi publicado nos Estados Unidos, tá? Para vocês verem o quão era racista. Bom, vamos falar da eugenia nazista. Como eu já disse para vocês, Hitler, ele tinha aquele ideal de purificar a raça ariana, né? Ele tinha aquele ideal de uma raça pura. E para isso, então, com a ajuda de médicos e de defensores da eugenia, ele vai dar início ao projeto de purificar a sociedade germânica, né? Eliminar da sociedade germânica os seres indesejáveis. Quem eram os indesejáveis? Os judeus, os ciganos, os comunistas, os homossexuais, os deficientes físicos. Então, vamos lá, há poucas décadas atrás, esse grupo que hoje que luta tanto por uma ampliação da sua cidadania, ele era eliminado por uma política pública, tá? Então, olha só, esses seres indesejáveis, entre eles estavam aqueles que estavam confinados em hospícios e asilos. Além disso, crianças que apresentassem algum problema grave de saúde e deficientes físicos, né, eram considerados indesejáveis e eram eliminados nos campos de concentração, pelos gases, por injeções. Então, eram eliminados da sociedade. E, por outro lado, o nazismo desenvolveu a eugenia positiva. O que seria a eugenia positiva? Aquilo de... Como é que eu vou explicar? Como é que eu posso falar? Aquilo de incentivar a procriação de espécies humanas consideradas ideais, e especialmente a juventude, os jovens e as crianças nazistas sofreram muito, né, nesse processo de eugenia positiva, aonde eles eram medidos constantemente para comprovar que tinham características arianas puras. Depois, meninas eram levadas para centros chamados Lebensborns, aonde elas ali viviam, elas faziam exercício físico para se manter saudáveis, manter o padrão ariano, e lá elas eram obrigadas a gerar crianças, a gerar bebês arianos puros, para esse processo de purificação. E essas meninas, muitas vezes, elas eram estupradas por oficiais nazistas que tinham características igualmente puras arianas, no objetivo de gerar novas crianças consideradas
perfeitas, consideradas ideais para aquela sociedade. Então, chega-se a esse nível de perversidade. E aí, a gente tem uma curiosidade sobre essa questão. A gente tem uma integrante do grupo ABBA, você conhece o ABBA? Eu sou velha, então eu conheço, que ela foi um bebê gerado numa Lebensborn, né? Então, um exemplo aí conhecido. E muitos alemães, hoje já idosos, são bebês Lebensborn. E agora, gente, nós vamos fazer... não, a gente não vai entrar em questões ainda não, mais um pouquinho, que vamos falar aqui sobre ainda a questão de ampliação da cidadania. O Enem, ele gosta e adora quando unir dois temas. A tecnologia permitindo, facilitando a ampliação da cidadania. Eu não sei se você reparou, mas se você vive no Brasil, você percebe que todas as manifestações no século, desde 2013, elas são fomentadas, elas são organizadas através das redes sociais. Se você tem Facebook, se você tem Twitter, se você tem WhatsApp, eu acredito que você tenha. Você já viu que a maioria das publicações são publicações relacionadas à política, né? Relacionada a questionamentos com relação à democracia, a determinado governo, mostrando muitas vezes ilegalidades, protestando e convocando pessoas para se manifestarem, para se organizarem. Então, a organização de manifestações de luta pela ampliação da cidadania é feita pela internet. E atualmente, a partir das eleições de 2018, a gente também tem dentro desse tema a questão das fake news, tá? Porque ao mesmo tempo que as redes sociais têm participado para a ampliação da cidadania, ela tem contribuído para, digamos assim, fragilizar a democracia através das fake news, tá bom? Então, isso com certeza é uma questão polêmica, bastante trabalhada no Enem, e nós já temos 40 minutos de aula. Então, os exercícios nós vamos ver numa próxima aula, eu vou fazer para vocês e colocar dividido, então, essas em duas aulas, a aula de hoje, tá? Um beijinho, tchau, tchau.